Bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Aqui estamos de volta para mais um momento reflexivo. Meu objetivo nesse instante é dar-vos um exemplo de como é uma reflexão em torno à teoria do conhecimento, que no meu caso aí, há alguns anos resultou nessa pequena obra, O Ceticismo e a Necessidade de Sonhar. Então, vou com brevidade dar um exemplo de como foram essas meditações e, e a que termo elas chegam. É claro, de uma maneira muito simples, para que compreendais, vós que estáis me ouvindo, como foi o processo de estudo desse reino mental, desse campo mental, e por que eu consegui passar adiante dele. Por isso eu digo que desenvolvi um método próprio, uma técnica, é claro, me utilizando da sabedoria dos filósofos antigos, também modernos e contemporâneos. Então vou propor aqui uma pequena questão como um exemplo de uma reflexão assim ao vivo, para nós termos ideia de como acontece esse processo. E talvez isso constitua também uma pequena demonstração de um pequeno resultado. Vamos ver que sucesso conseguimos. Pois bem, a teoria do conhecimento, ou epistemologia, é a ciência que trata da pergunta pelas origens do conhecimento. Nós, quando nos propomos a conhecer e queremos fazer isso com método, não de qualquer maneira, de qualquer jeito, nós procuramos estabelecer tal método e segui-lo. E nós, filósofos, fazemos isso realizando perguntas, ou seja, refletindo, pensando. Então, vou dar uma amostra de como se faz isso em teoria do conhecimento, em busca da premissa primeira. Está aí na setinha aí anotado. A busca da premissa primeira. Então, premissa no dicionário lógico quer dizer uma primeira proposição. Se formos fazer uma construção, seria a base, o primeiro tijolo, as pedras fundamentais ou a pedra fundamental, o alicerce. Então, a primeira coisa na busca racional pelo conhecimento é nos perguntarmos sobre a primeira premissa, como vamos estabelecer isso. Então, a pergunta mais abaixo aí, como vamos estabelecer a primeira premissa? Então, o assunto é pensar, é refletir. Então, reflitam comigo aí, está a questão. Estou propondo um tipo de exercício, já que eu digo que é preciso fazer o caminho, fazer o percurso do reino mental. Estou propondo um exercício prático nesse sentido, um exercício reflexivo. Como vamos estabelecer a primeira premissa? A pedra fundamental para partirmos uma sequência de pensamento que valha, e não qualquer sequência de pensamentos, pois qualquer sequência de pensamentos qualquer um faz. Isso não é filosófico, não é especializado e não tem método. Então estou aqui propondo uma reflexão com método. Como estabelecer a primeira premissa? Então me ajudem aí, o senhor, a senhora, os jovens que estão
me ouvindo, assistindo esse pequeno ensaio, como nós vamos fazer isso? Então é uma questão de pensar. Como vamos estabelecer um pensamento que vale a pena, que mereça ser o ponto de partida para uma sequência feliz, saudável, uma sequência notória, bem embasada de pensamentos? Pois se nós queremos construir um pensamento embasado, eficiente, que tenha uma base sólida, verdadeira, que é o que todos queremos, não é? Sair pensando de qualquer jeito, todo mundo faz. Então isso é senso comum, não é filosofia, não é uma atividade com método, não é? Então aqui estou propondo um método. Como vamos estabelecer a primeira premissa? Um pensamento primeiro, uma base que seja relevante, que valha a pena servir de base, que seja realmente importante. Onde está esse pensamento primeiro? Podemos alcançá-lo? Então, os senhores e as senhoras e os jovens passam a perceber que isso se torna um assunto de meditação. Nossa mente silencia em busca dessa resposta. Tudo vira um silêncio. Onde está esse pensamento primeiro? Qual é o pensamento digno de ser colocado em primeiro lugar para embasar um pensamento científico, filosófico? Como vamos fazer isso, não é? Então, ok, esse momento serve como exemplo de o que nós, teóricos do conhecimento, epistemólogos, fazemos para. É o nosso trabalho, vamos dizer, nós nos colocamos a fazer esse tipo de reflexão com muito afinco, com profundidade, com seriedade. E então eu me lancei a esse tipo de pesquisa, não é? E passei a pesquisar nos filósofos as respostas que eles deram, não é? E aos poucos comecei a perceber e encontrar observações que eles mesmos colocaram que passaram a me esclarecer sobre isso e também me deixar chocado, não é? Eu fiz uma citação nesse meu pequeno livro e só que ficou em letrinhas muito miúdas. Eu espero que nós consigamos ler. Trata-se dessas letrinhas miúdas que estão por aqui, ó. Eu vou tentar ler e aproximar da câmera para ver se conseguimos ler. É uma citação de Karl Popper no seu livro Conjecturas e Refutações, editado em Londres por primeira vez em 1963. Esse é um livro muito importante no que se refere à teoria do conhecimento. Então, Popper observa nesse livro: não sabemos onde e como começar uma análise do mundo. Não há sabedoria que nos esclareça sobre isso. Há tradição, mas ela só nos aponta onde outros começaram e até onde chegaram.
Então aí está a citação de Popper no livro Conjecturas e Refutações. Quando eu li essa pequena frase de Karl Popper, de que não sabemos onde nem como começar nossa análise do mundo, que não há nenhum tipo de sabedoria que nos esclareça sobre isso em termos puramente racionais, eu fiquei chocado, porque isso aumentou a minha meditação, a minha pergunta. Então, essa pergunta, como vamos estabelecer a primeira premissa, se tornou mais profunda ainda, porque o próprio Popper, que nessas alturas, quando eu era um estudante, Popper já era um gigante da epistemologia, e Popper fazendo-se essa pergunta a si mesmo e declarando isso, que não sabemos como começar a estabelecer um conhecimento puramente racional, então isso só aumentou o silêncio dentro da minha mente, pois há pessoas que meditam silenciando os pensamentos no zazen, não é? Fazendo meditação sentadas e procurando afastar os pensamentos para deixar a mente tranquila, vazia e promover esse vazio mental. E vos declaro que a epistemologia ou a teoria do conhecimento também promove essa meditação, tal como estou demonstrando agora através desse pequeno exercício. Basta que nós nos perguntemos essa simples pergunta: como vamos estabelecer a primeira premissa para um pensamento eficiente e verdadeiro? Em termos racionais, é claro. Essa pergunta não tem resposta. Então a mente silencia diante dessa indagação profunda. E foi assim que aprendi a meditar, propondo esse tipo de questões que são muito eficientes no sentido de calar a mente. E promovendo a meditação, nós sabemos que lentamente nós vamos além do reino da mente, pois se não há onde nem como estabelecermos uma primeira premissa, uma base sólida para começar uma sequência de pensamentos científicos ou racionais, estou falando de filosofia, a mente fica sem saber para onde ir, ela se cala, não é? Então, para não alongar muito esse pequeno exercício que estou propondo, vou virar a página aqui e colocar então a, vamos dizer, a resposta a essa pergunta do exercício, não é? Isso não é possível em termos puramente racionais. Então, não é possível estabelecer uma primeira premissa para o pensamento em termos puramente racionais. Então, esse é o exercício, é muito simples e ao mesmo tempo muito profundo, pois nós não estamos acostumados a realizar esse tipo de reflexão. E é muito simples perceber que não é possível, então, estabelecer isso em termos racionais puros. Immanuel Kant já verificou isso e nos apontou, e vários filósofos chegaram a esse ponto, fizeram a si mesmos essa pergunta e chegaram a esse ponto que não é possível
estabelecer essa base em termos racionais. Qualquer coisa que nós dissermos já será uma intromissão de nossa parte. Nós já estaremos faltando com a racionalidade. Nós estaremos querendo estabelecer uma premissa forçada pela nossa opinião. E isso já não é racionalidade, já sai da lógica, entende? Então é isso. Para manter a racionalidade pura, vamos dizer, a meditação pura, nós temos de ser honestos e confessar para nós mesmos, perceber, fazer a percepção de que nós não podemos fazer isso, de qualquer coisa que nós estabeleçamos não é racional puro, não é o pensamento puro, que já é uma intromissão nossa, uma opinião. E isso, por si só, é um exercício que faz calar a mente, que nos faz ver a própria ignorância. E quando nós vemos a própria ignorância, nós estamos já aprendendo o que é meditar. O problema é quando nós nos achamos sábios e sabemos de tudo. Aí o ego não para de tagarelar. Mas quando nós fazemos esse simples exercício e acedemos, conseguimos aquecer que não podemos responder essa simples pergunta, sem nos intrometer, é claro, sendo honestos para com a racionalidade pura, então nós já aprendemos um pouquinho nesse exercício de que nós somos muito ignorantes. Nós não conseguimos estabelecer uma premissa para o pensamento com método, assim, pensando em termos francos, de forma racional e simples. E isso é um exercício que nos leva à meditação. Então, fico feliz em compartilhar com o senhor, a senhora e os jovens esse simples e pequeno exercício que levou a mim mesmo a perceber a minha ignorância e a minha necessidade de silêncio diante dessa tão singela questão. E isso é a primeira aula, vamos dizer, para quem quer compreender o mecanismo da mente e entender que, se nós formos honestos para com a razão, para com a lógica, nós temos que entender que nós não temos as respostas e que as respostas que nós ficamos tagarelando é apenas a mente tagarelando o que não sabe. Por isso tenho dito que o saber eterno e universal verdadeiro está além da opinião. A tagarelice de opiniões não serve. Pelo contrário, todos sabem que a meditação é um método para calar essa tagarelice. Enquanto não calarmos a tagarelice da mente, com as suas opiniões infundadas, pois todas são infundadas, nós não entenderemos o que há além da mente. Nós ficaremos presos nessa tagarelice, nesse barulho, nesse ruído, e jamais atingiremos a harmonia, a música, o ritmo. Então é assim. Basta uma simples pergunta e uma honestidade intelectual para percebermos que temos de nos silenciar, pois nós não sabemos como estabelecer uma premissa primeira para fazer nossa análise do mundo. Então é assim que se age em teoria do conhecimento, procurando estabelecer um método para o pensamento. E aí está o primeiro exercício que vos proponho para que o senhor e a senhora e os jovens que estão nos acompanhando possam fazê-lo, perguntar-se a si mesmo e verificarem que, com honestidade, entrarão em meditação
entrarão em silêncio, e essa é a primeira porta para cruzarmos todo esse ruído da mente, silenciarmos a mente e aos poucos chegarmos ao nível da alma em nós mesmos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo acompanhamento desse pequeno exercício. Espero que seja de qualidade para vós. Me despeço por aqui e até a próxima oportunidade.